Que a paz, que a infinita paz de Jesus envolva os nossos corações. A liberdade é a grande saga dos povos, das nações, da humanidade, que tem travado lutas há milênios contra a usurpação, a violência e o domínio das forças dominantes da hora. Quase sempre, nessas batalhas, sucumbem os valores morais sob o caos da violência. Entretanto, o espírito, o ser, os homens, trazem em si a consciência íntima, o sentido íntimo de que nasceu livre para a construção do seu destino e a consecução do seu projeto maior, que é a conquista da felicidade plena, que ainda não é deste mundo. Daí ecoam em todos os quadrantes os anseios de liberdade. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. E eu digo que vem. Liberdade, ainda que tardia, da Inconfidência Mineira. Liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, que terminou na ditadura de Robespierre e, na sequência, com o Império Napoleônico. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade. Liberdade esta que ainda deverá ser conquistada no país cujo projeto maior é ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. De imediato, algumas questões fundamentais surgem em torno desse bem tão desejado, desse bem tão precioso, desse bem maior que é a liberdade. Então perguntaríamos se é possível sermos realmente livres. Se liberdade é a capacidade de fazer ou dizer o que queremos. Como somos livres se não podemos fazer e dizer
o que queremos. A liberdade é algo limitado? É possível ser livre com limites? Então, o que é a liberdade? O bem que aqui se trata é a liberdade. Então precisamos entender desse bem que aqui se trata. Liberdade é a faculdade de se determinar conscientemente por esta ou aquela escolha. É disso que estamos falando. A autodeterminação do ser de escolher esta ou aquela coisa conscientemente. Portanto, daí derivam alguns conceitos ou correntes de pensamento em torno da liberdade. Há aqueles que pleiteiam a liberdade absoluta, que dizem que a ação pode sofrer condicionamentos. A ação pode sofrer constrangimentos devido a limitações físicas, sociais, biológicas. Mas aqueles que pleiteiam a liberdade absoluta dizem que, no entanto, a sua vontade é soberana para dizer e fazer o que bem quer. Eu posso tuitar, posso blogar, posso postar. Tipo, a vida é minha, faço dela o que eu quiser. Vêm os espíritos em nosso socorro e dizem que não há posições no mundo onde o homem possa desfrutar de liberdade absoluta. Desde o instante em que é necessário no convívio social esse atritar para crescer e progredir, pequenos e grandes são mutuamente dependentes. Portanto, não há liberdade absoluta. A outra corrente que diz a liberdade é relativa. O ser, o homem, tem uma liberdade moral que lhe diz o que fazer ou deixar de fazer, que apesar dos condicionamentos físicos, biológicos ou materiais, ele bem compreendendo a situação, ele tem um quê de liberdade relativa onde ele pode atuar. Nessa condição, prosseguem os espíritos. Desde que haja o relacionamento entre duas pessoas, já não há mais liberdade absoluta. Vamos trazer para bem pertinho de nós, em duas relações muito próximas, em casa e no trabalho. Quem aqui já se arvorou, já foi tão audacioso, que sai de casa sem avisar? Quantas vezes você não ouviu as seguintes questões? Você foi aonde?
Você vai aonde? Que horas você volta? Agora é assim? Está tudo fora da ordem? Nem para dar uma saidinha rápida, a banca de jornal, a padaria, é bom, é recomendável que você avise. No trabalho, você tem que avisar. Amanhã chegarei mais tarde. Posso sair mais cedo? E mesmo durante o expediente, estou indo embora. Já? Não dá para ficar mais um pouquinho? Onde está a liberdade? Que liberdade é essa? Às vezes, nos dá vontade de correr, sumir, desaparecer, ficar sozinho, não é verdade? Mas isso não é recomendável, porque nós temos vínculos afetivos, emocionais, compromissos e responsabilidades. Então, portanto, a liberdade é relativa e com elas temos que aprender a viver. Nós vivemos entre limites, com graus de liberdade para atuar. Vivemos entre não pode e não deve. Você não pode. Pode. Pode, mas não deve. Pode e deve. Vivemos como trapezistas entre o não pode, não deve, deve, deve. E cabe a nós o discernimento de quando pode e quando não pode, no exercício do nosso discernimento. E isso é função da nossa compreensão da extensão do nosso direito e do nosso dever. Vivemos esgrimando, um querendo expandir os seus limites de atuação, como um pavão, e o outro restringindo o pavão. Então, esta busca de liberdade, essa esgrima, começa já em casa. Esse exercício de liberdade relativa. Então, onde está a liberdade? Falam os deterministas, respondem os deterministas. Ora, se é assim, a liberdade não existe. A liberdade é uma mera ilusão, é uma utopia, dizem os deterministas. Já os existencialistas falam, não, para aí, o indivíduo tem uma liberdade moral, que lhe diz o que fazer ou deixar de fazer, apesar de todos os fatores sociais, ele tem um quê? Um limite, porque por aí ele pode andar. Porque será sempre possível uma possibilidade de escolha, que ele pode agir livremente por isto ou por aquilo. A liberdade é relativa. A vida em sociedade nos impõe normas, regras de conduta, princípios e costumes. E é por aí que devemos nos adaptar. E essas normas reguladoras estão de conformidade com os princípios, a cultura, os valores que revelam o estágio civilizatório daquela sociedade,
daquele grupo, daquele país ou daquela nação e o nível de maturidade deste mesmo grupo social. E estas leis impõem limites, estabelecendo limites entre os quais devemos atuar. E quando há uma luta por fronteira nesses limites, de expansão de fronteiras contra a restrição de fronteiras, e esta restrição de fronteiras fala-se a extensão do direito e do dever. Quando esse antagonismo surge, logo ouvem-se vozes, movimentos e evocações de liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de viver, liberdade religiosa, liberdade política, liberdade sexual, liberdade emocional, liberdade social, liberdade comunicativa, liberdade intelectual, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de opinião, liberdade de associação, liberdade de reunião. Somos ansiosos por liberdade, por expansão dessa liberdade. Então, nesse domínio, nós temos um menu, um cardápio enorme de busca de liberdade. Então, nos disse Jean-Jacques Rousseau, o homem nasceu livre e em todos os lugares ele está acorrentado. Mas enfim, meu Deus, onde está a liberdade? Aí os Espíritos nos dizem que a liberdade absoluta, está no pensamento. Pensamento, atributo do Espírito. Pensamento, força impulsora. Pensamento, força criadora. Pensamento, força emuladora. Pensamento, a potência da alma. É aí que nós desfrutamos da nossa liberdade absoluta. Penso, logo existo. E aí é que está a grande conquista desta capacidade livre, desta força livre, e que nós estamos, nesta hora aqui, a exercitar. Por exemplo, nós pensamos continuamente, voluntária ou involuntariamente. Vocês, nesta hora, estão exercendo esse direito fundamental, esse direito natural, que é o de pensar. No entanto, eu não estou conseguindo, eu não tenho capacidade, eu não tenho competência para acessar o conteúdo dos seus pensamentos, que estão velados para mim. E nem tampouco ninguém ao seu lado consegue detectar o que você está pensando. Porque isso está blindado. Mas, no entanto, eu aqui estou revelando o que eu penso. Estou revelando o conteúdo. Em síntese, estou revelando a mim mesmo. Porque você é o que você pensa. Estou aqui para revelar. Sou livre. E que prazer dá você falar do que você pensa. Mas se agora desligarem a energia, silenciarem o microfone, colocarem uma mordaça em mim, me foi cassado a liberdade de expressão. Mas eu continuo pensando. Me silenciaram. Podem me prender, podem me bater, mas eu não mudo de opinião. Não é? Cassaram-me
a liberdade de expressão, mas eu, ser, espírito, continuo com todo o meu conteúdo mental, pensando, agora não vou falar mais, boca que usa, controlaram de alguma maneira a minha expressão, a minha voz, mas eu continuo pensando, porque aí eu desfruto da minha liberdade absoluta. Esse negócio é tão bom, tão gostoso, e nós somos ávidos por expansão de limites que nós queremos saber mais. Para aí, onde mais eu tenho essa liberdade absoluta? Na consciência. Opa! Na consciência. Vamos falar um pouquinho de consciência. A consciência é uma faculdade que está em elaboração, em construção. É uma faculdade evolucionista, em progresso constante, em transformação constante, em mudança constante, nesse processo contínuo de elaboração e de construção, desde o evo dos tempos. Daí, pensamento e consciência são irmãos gêmeos, univitelinos. É a nossa própria essência de ser, é a nossa própria essência de espírito, consciência e pensamento, que nós elaboramos, desenvolvemos nesse atritar do convívio social, convivendo em diferentes situações, raças, costumes, climas, países, cultura, que nos dá a consciência de quem somos, onde estamos, para que existimos e para onde nós iremos. A consciência, ela varia do menos infinito ao mais infinito nesse processo dinâmico de expansão. Desde seu limite inferior, da quase absoluta ignorância, até a mais quase absoluta conhecimento, discernimento, que seria o conhecimento da verdade. O conhecimento absoluto da verdade só é possível para Deus. Mas é possível eu desenvolver de tal modo a minha consciência ao quase absoluto. E é esta consciência, esta plataforma, que irá formar o meu mapa mental. É quem irá nortear os meus procedimentos, as minhas atitudes na minha vida em sociedade. E este comportamento, estas atitudes, dão como resultado, aliás, o meu grau de consciência. Qual é o grau de consciência que você tem? E em função desse grau de consciência, naquele ponto da estrada, e volto a dizer que este grau de consciência, ele é evolutivo.
Nós não temos o mesmo grau de consciência de quando éramos mais jovens, então estamos agora. Já é diferente, progrediu, cresceu, é diferente. Então, esse grau de consciência vai me dar uma noção de localização. A relação comigo mesmo, com o outro, com o mundo, com Deus, com o universo. Vai dar meu grau de consciência. E consciência, nós podemos entender como entendimento, compreensão, desenvolvimento da razão, desenvolvimento da emoção, maturidade, experiência e conhecimento. A reunião destes fatores, ou este conjunto, irá estabelecer o meu maior ou o meu menor grau de consciência sobre as coisas, sobre as situações. Falaremos em alguns graus de consciência. Consciência de si mesmo. Consciência da razão da sua existência. Consciência de Deus. Consciência moral. Consciência social. Consciência política. Consciência de família, consciência paternal, consciência maternal, consciência filial, consciência profissional, consciência legal, consciência pública. O meu grau de consciência em relação a isto é função do meu estágio atual, do meu grau civilizatório, em que estágio moral eu me encontro nessa estrada da vida. E então, nessa deliberação, onde a consciência é um direito natural, é um direito fundamental, assim como o é a liberdade de pensar, o pensamento, esses dois grandes atributos que revelam a própria alma. Que revelam a própria criatura e que ela sabe, ela tem um quê de consciência íntima, aquele vigilante interior, aquela voz interior, popularmente chamada a voz da consciência, que nós sabemos quando nós estamos certos e quando nós estamos errados. Quando praticamos o mal ou praticamos o bem. Porque o mal é sempre o mal e o bem é sempre o bem. E nós temos esta capacidade de distinguir um do outro. Porque nessa voz íntima, essa voz interior, tem lá o que se chama o aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior. O nome desse vigilante interno, deste guardião, é o dever. O senso de dever. E nós, lá dentro de nós mesmos, sabemos. Você pode ter a aprovação pública de uma atitude sua, que às vezes a atitude sua
é convergente para o interesse pessoal daquele grupo, e aí invernizam e aprovam a sua atitude, porque converge para aqueles interesses, muitas vezes escusos e não revelados. Mas a voz interior, apesar da aprovação externa, você tem a reprovação interna. E há situações em que você tem uma reprovação externa, mas tem a aprovação interna. E ouvir esta voz interior, a voz da consciência, é que é o nosso grande exercício. Muitas vezes, tomados pela paixão, porque a paixão muitas vezes distorce a nossa capacidade de analisar. E muitas vezes, tomados pela paixão, nós consentimos, permitimos que o mal aconteça. Nós muitas vezes nos omitimos. Nós muitas vezes damos lugar para que o mal aconteça e outras vezes participamos do próprio mal. Mas essa voz interior, essa consciência íntima, essa voz íntima está a nos dizer. E daí logo derivam estados íntimos, equilibrados ou desequilibrados, em decorrência do adequado ou não cumprimento do nosso dever. Daí derivam consciência tranquila ou a paz de consciência. Consciência reta, consciência torturada, consciência pesada, dor de consciência. Ninguém me proibiu. Ninguém, porque isso é liberdade absoluta, eu estou exercitando a minha liberdade absoluta. Estou agindo e me comportando segundo a minha consciência. Apesar da aprovação pública, essa voz interior não aprova. Está você com você mesmo, não é? E aí, esta voz da consciência é que faz o ser se movimentar e procura saber sobre a causa geradora daquele estado. Porque uma pessoa que desenvolveu a consciência má, e não podemos negar da existência de seres, de criaturas que desenvolveram fortemente. Elas, na sua origem, é bom dizer que todos nós, na nossa origem, temos todos os frutos bons e sazonados. Ninguém nasceu mau ou cruel. Não. Absolutamente não. Aí foi a autodeterminação, a escolha do próprio ser, pelo seu grau de consciência ou da sua livre força de pensar que escolheu. Então, sobre os frutos de uma consciência má, aí age a lei. A lei dos homens e a lei divina ou natural. Se a sua consciência foi desenvolvida no bem, a lei também alcança. Aí, muitas vezes alcança, mas a lei dos homens não te gratifica,
Não necessariamente, mas da lei de Deus, nada escapa. E quando você desenvolveu a sua consciência no bem, você tem aquele prazer inenarrável, aquela felicidade inenarrável, que é o retorno que a lei dá para você para estimulá-lo a continuar no bem. É aquele sentimento interno de felicidade que é desproporcional àquilo que você fez. Às vezes você faz uma coisa pequenininha, mas a satisfação íntima é tão grande, há uma certa desproporcionalidade. É a sabedoria de Deus a nos impulsionar para o melhor, para que nós repitamos aquilo sempre, sempre. Então, é sobre isto, pensamento livre, forças livres, consciência e pensamento, direito natural, direito fundamental, que revelam a própria essência do ser. Cada um de nós, nessa estrutura, e que revela o nosso estágio evolutivo, o nosso estágio de desenvolvimento. E a lei, não é possível você constranger essas duas liberdades que são naturais e são fundamentais. Não se pode e não se consegue agir porque não se consegue acessar a este HD. Isso está arquivado em nós. Muitas vezes sequer conhecido por nós, que se revela aqui ou ali, muitas vezes surpreendendo a nós mesmos. Eu não sabia que era capaz de fazer isso. Meu Deus, foi possível? Como eu consegui? Ou seja, naquela construção, no evo dos tempos, está ali aguardando o momento oportuno para surgir e para eclodir. Ninguém pode constranger essa consciência, essa liberdade de pensar, fazer com que o indivíduo pense de uma forma e haja de outra. Isso ocorre em situações ou em estruturas, em organizações, seja familiar, no trabalho ou funcional, em todas as organizações, onde há certa rigidez, há certa hierarquia, onde impera o medo, e o medo paralisa as forças da alma. Aí você cria pessoas hipócritas e cínicas, como dizem os espíritos. Eu concordo com você publicamente e discordo de você privativamente. Porque aquilo me foi cerceado. Agora, em nome da liberdade absoluta de consciência, em nome da liberdade absoluta de pensamento, é proibido proibir? Aí os Espíritos dizem para nós, quando você veicula, é o cortar o microfone e apagar a luz, cortar a energia. Quando aquilo que você veicula provoca escândalo. Quando aquilo que você veicula, aquilo cria uma situação de
crença em ideias, valores falsos, que podem provocar ressonância ou repercussão geral que traga malefícios. Aí diz que é lícito você controlar a expressão daquele pensamento ou a manifestação daquela consciência. Quando valores, conceitos, ideias são propagados, isso podendo causar aflições individuais ou aflições sociais, é lícito. Mas o ser livre na consciência, no pensamento, está lá, está blindado, é invulnerável. O que está sendo cerceada é a sua liberdade de manifestação e de expressão. E isso é alcançado pelas leis humanas. Mas quando aquela sociedade, aquele povo ou aquela nação está num estágio civilizatório que até aprova aquela atitude, e nós temos exemplos vários aí, atuais, em que aquele costume, aquela norma, aquele princípio, aprova aquilo. Não é? Aprova aquilo, mas da lei, a lei de Deus, nada escapole. A lei do homem pode aprovar. Se aquele exercício de direito, a extensão do direito e do dever não é compreendido, quando você invade o direito do seu semelhante, a lei dos homens pode alcançar ou não alcançar, conforme o nível civilizatório daquela sociedade. Mas toda vez que você avançar, não compreender adequadamente a extensão do direito e do dever, não respeitar o direito do semelhante, as leis divinas ou naturais te alcançam sempre e sempre. A todos nós é concedida a liberdade de pensar, falar e agir. Mas dessa concessão também é fundamental o respeito ao direito dos semelhantes. É aí que estão os limites que podemos atuar. Como cada um, segundo seu grau evolutivo e de compreensão, aquela consciência está em grau maior ou menor, aí surgem as grandes barreiras e os grandes conflitos. Mas o exercício do discernimento, a compreensão da extensão do direito e do dever, está a nos cobrar que aí é que reside a liberdade relativa. Então, eu posso falar, aquele lá que pleiteava a liberdade absoluta, a vida é minha, faço dela o que eu quiser. Vocês podem controlar a minha ação, mas a minha vontade ninguém controla. Não é assim que a coisa funciona. Mas, um dia, no tempo, na velocidade de cada um,
em função daquilo que cada um projeta para o futuro. Dependendo da concepção que se tem sobre esse futuro. Cada um de nós imprime maior ou menor velocidade na nossa progressão. Mas um dia, falávamos nós seremos verdadeiramente livres. No dia em que as leis universais que nos são exteriores transformarem-se em leis interiores. No dia em que o homem, em que o ser, tomar como norma de conduta essas leis, e aqui falamos das leis divinas ou naturais, porque se eu atendo os requisitos das leis divinas ou naturais, mais do que atendidas estão as leis humanas. Visto que a lei divina ou natural lhe é infinitamente superior. Então, no dia em que nós adotarmos como norma de agir, de proceder e de atuar, deixar-nos penetrar pela lei que emana do poder maior, o homem terá domínio absoluto de si mesmo. Terá conquistado a si mesmo. Terá alcançado um ponto moral que não precisará mais da restrição e do constrangimento das leis. Aí sim, ele será verdadeiramente livre. E ele sabe, nós sabemos, porque nós trazemos isto em nós, na nossa consciência íntima, no nosso sentido íntimo, de que nascemos livres para construir o nosso progresso e para realizar esse projeto maior que é a conquista da felicidade plena. E que isso será possível quando nós alcançarmos esta verdadeira liberdade, quando estivermos eu e a lei, nós e a lei, nos misturamos. Somos naturalmente bons. Fluímos na vida com respeito absoluto a Deus, às coisas de Deus, aos homens, à humanidade. E é esta liberdade que nós vimos ao longo do tempo. Tempo este que se perdeu no infinito. E tem um tempo pela frente. E o tempo é de cada um. Por quê? Cada um tem o livre arbítrio, a liberdade de escolher. E nesse limite, onde o homem será verdadeiramente livre, ele também desfrutará do livre-arbítrio soberano e absoluto. Já não precisará mais
de anjo guardião, espírito protetor, espírito tutelar, porque ele será ele mesmo na sua grandiosidade estelar. E assim, nós estamos, para e passo, buscando, conscientemente, usando a liberdade das forças livres de pensar e dessa consciência que está em nós. Vamos buscando lentamente esta verdadeira liberdade. Quando estou falando, eu estou falando para espíritos. Eu estou vendo diante de mim espíritos como eu. E o desejo é falar no íntimo do coração, porque eu quando falo para mim mesmo, para provocar em mim, em cada um, esse abalo sísmico, para nos tirar do estado, muitas vezes, estacionário, em que nós nos encontramos, porque nos falta a compreensão exata da razão da nossa existência. Quem somos, de onde viemos, para onde iremos. E esta consciência plena da existência de Deus. Sem Deus no coração, nós nada faremos, porque em nada acreditaremos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê esta força. Que nossos amigos espirituais, os nossos protetores espirituais, que ainda nos são necessários pelo estágio evolutivo que nós nos encontramos, nos proteja e nos ampare.